Eu não fiz assim, um estudo. Vamos lá. Bem, meus irmãos, muito boa tarde a todos presentes aqui em linha, presentes na loja. Vamos dar abertura ao nosso encontro de hoje, falando sobre as maravilhas e mistérios do Egito com a Regina Medina. Então, espero que aproveitem bem e vou começar a compartilhar a tela aqui. A tela é essa aqui. Tá no... Aqui também que muda, né? Esse cara aqui. Pode ser aqui. Eu vou pegar meus óculos. Eu não vim pensando em gravar. Bom, então vamos lá, gente. Egito é um lugar que realmente dá o que pensar para a nossa cabeça, né? Não é fácil, não. E eu tinha essa paixão, eu queria um dia ir lá. Nunca pensei que eu fosse conseguir, não, porque o Valério dizia que não tinha o menor interesse. Mas, enfim, apareceu a chance, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. O que a gente viu, assim, de muito bonito, de impressionante, e que a gente guardou. Deixa eu ver se eu sei mudar isso aqui, hein? Setinha. Setinha no teclado, né? É porque eu não uso isso, só uso o mouse. Eu sou antiga. Não tem uma setinha lá, não? Desce por cima. Aqui, ó. Ah, tá. Aí fica mais fácil. Ótimo. Muito bom. Vê se está repercutindo aqui na TV. Foi. Foi. Bom, gente, vamos começar aí com esse templo de Ísis lindo, né? Cara, me obedece. Não tem lá aquela do teclado, não? Não é aqui, não? Pode ser aqui, ó. Ah, tá. Aí tá bom. Aí tá ótimo. Deixa eu ver. Aqui, beleza. Ótimo. Então, olha só, gente. Esse templo ele tem um nome grego. Philae, porque ele foi, acho que, terminado na época grega, e quer dizer, dos ptolomaicos, aqueles gregos que governaram o Egito. O Egito foi sempre governado por muitos povos, né? Principalmente depois que morreu a Cleópatra, né? Que já era do governo, vamos dizer assim, grego, né? Bom, esse templo realmente dedicado a Ísis, que foi também muito amada, tanto em Roma, quanto na Grécia, e no Egito nem se fala, né? Era a grande mãe, a grande deusa. Agora, o interessante desse templo aí é que ele não estava aí. Olha como é que pode. Uma coisa linda, maravilhosa dessa, tem uma vista maravilhosa, tem um pátio espetacular, mas ele não estava aqui. Só que ele foi trazido pedra por pedra de onde ele estava para uma ilha no meio do rio. Por quê? Porque fizeram aquela represa, já tinha represa de Assuã, mas ela era baixa. Aí, quando eles aumentaram a represa e a água ia subir, tapava o templo, claro, né? Então, o que eles fizeram? Desmontaram pedra por pedra, essa coisa maravilhosa, e levaram para tal da ilha. Isso foi um trabalho, uma despesa impressionante, que teve ajuda, inclusive, de vários países europeus, por exemplo. Por exemplo, eu na Espanha, eu fui em Madrid, tem um pequenininho, um templo pequenininho, egípcio, que foi transportado para lá. Mas por quê? Porque foi presente pelo auxílio que a Espanha deu para essa modificação desse templo de Philae. Então, templo lindo, maravilhoso. Agora, a gente está vendo ali a deusa Ísis, né? Assim, protegendo o faraó com as suas asas. Ela realmente era simbolicamente a mãe e a protetora de todos os faraós. E aqui desse lado tem uma coisa interessante.
geralmente se representa a terra como feminina, né? Na maioria das tradições. Mas no Egito, não. A terra é aquele que está deitadinho ali embaixo, bem no cantinho, esse aqui, ó. E em cima tem uma mulher que está em cima, assim, como se fosse o céu. Então, um arco. Essa é a deusa Nut, ela que representa o céu. Então, lá a terra é masculina. Interessante isso, né? Bom, aí dentro, a parte do pátio interno, né, do Templo de Ísis, que é um complexo bem grande mesmo. Agora vamos ver esse aqui, que é do Ramsés II. Bom, o Ramsés II, ele é considerado o maior faraó. É assim, o xodó deles, eles adoram o Ramsés II. Ele é insensável. Ele, inclusive, uma vez viajou, ele tem, como é que é, passaporte, a múmia tem passaporte. A múmia viajou para outro país, para a França, sei lá para onde, e depois, quando voltou, a recepção foi uma coisa inacreditável. Tem na internet. Fechou a cidade do Cairo, ninguém nem saía, fez uma procissão, entendeu? Toda orientada para receber a múmia do faraó Ramsés. Mesma coisa quando mudaram todas as múmias para o novo museu, que tem o Museu da Civilização agora, que é onde estão as múmias todas. Então, nesse tal museu, quando transferiram as múmias para lá, a cidade parou. Foi uma coisa belíssima. Se você pegar pela internet, você vê. Eles fizeram um carro especial para cada faraó. Então, ia a múmia lá com o nome do faraó, aquele negócio lindo, e as pessoas vestidas com aquelas roupas, tinha orquestra, tudo que vocês possam imaginar. Negócio espetacular. Esse é fácil de ver na internet. E fizeram isso por quê? Para chamar a atenção de turismo, que bobos eles não são, né? Bom, Abu Simbel, então, era o seguinte: era a abertura, o início do Egito Antigo no Rio Nilo. Então, vamos dizer assim, a fronteira de abertura era esse templo aí, que é gigantesco. Não sei se dá para ver alguma pessoinha perto do tamanho de uma pessoa ali. Bom, pelo tamanho da portinha que vocês estão vendo à direita, ali embaixo, já dá para ver que é um negócio impressionante, né? Tem uma árvore. Então, o ser humano ali é uma coisa pequenininha. Mas por quê? Porque era um rei poderosíssimo e queria mostrar para os inimigos, para os vizinhos, tipo assim, ó, não se mexe com o Egito, não, porque o Egito é poderoso. A mensagem era essa. Então, está lá o Ramsés II, ali as 4 estátuas, né? Ali tem um pouquinho desse templo dentro, né? Também gigantesco, eles são todos assim. Agora, é engraçado que muitos templos, eu não sei, acho que não é nem o caso desse todo, mas muitos estavam na areia. Ninguém nem sabia da existência deles. Como é que pode, né? Séculos na areia. Aí, algum dia, alguém vê um pé do lado de fora de uma estátua, um negócio desse, e tem uma coisa aqui embaixo. Aí começa a escavar. Aí para tudo, foi na época que os franceses governaram o Egito, então tinha uns arqueólogos assim poderosos, que, aliás, o Egito deve muito a eles, muita coisa. Então, esses arqueólogos paravam tudo, não, espera aí, vamos achar, ver o que é isso aí, e assim era, né? Bom, então está ali, mais ou menos lá em cima, do lado direito, como é que era no templo do Ramsés. Então, a gente está vendo que o Nilo chegava até a escadaria ali do templo, né? Cheio de barquinhos passando, e era uma coisa mesmo para assustar, né? A gente vê o tamanho do barquinho, dizer assim, olha, não vem aqui não, hein? Aqui não tem conversa. Bom, essa estátua aí do Ramsés II é considerada uma perfeição, ela é gigantesca, poderosa, ela foi desenterrada também, e era tão espetacular que não tinha condição de levantar, de nada. Então, o que eles fizeram? Em volta dela, fizeram um museu ao ar livre, levaram outras coisas para lá, como ali foi uma capital do Egito, pegaram outras coisas que tinha também e transformaram aquilo ali
no museu ao ar livre, mas ela tem uma cobertura por cima que construíram, porque não tinha nem como mexer nesse negócio. Tal é o tamanho, e ela é absolutamente perfeita. Eles não sabem dizer como é que podem ter feito uma estátua assim, tão perfeita, porque não tinha equipamento para isso, como a gente tem moderno. Bom, e ali vocês estão vendo a múmia do homem. Aquele é Ramsés II. E é uma das encarnações de quem? Do mestre Moria, né? Nós estudamos isso aqui no nosso livro da Escola de Mistérios, que foi uma encarnação do mestre Moria. Bom, ele viveu 92 anos, 66 anos como rei, né? E teve uns 100 filhos, mais ou menos, né? Vários Ramsés depois dele, né? Tem até um túmulo lá que tem um monte de filhos deles enterrados também, lá no Vale dos Reis. Mas, enfim, ele é considerado o máximo. Os egípcios idolatram o Ramsés II. Bom, agora um templo dedicado à medicina. Esse deus Sobek é um crocodilo. Não sei se dá para ver. É o primeiro aqui, ó, do lado direito, ele tem uma cara de crocodilo. Dá para ver, né? Então, era o deus crocodilo. Nesse lugar aí, nesse templo que dá para o rio Nilo, eles criavam um monte de crocodilos. Então, se a gente imaginar isso há 2.000 anos atrás, aquilo eles ficavam lá tomando banho de sol, entendeu? Dizem até que aí é um lugar onde deve ter existido escolas de mistério. Que a gente sabe que naquelas provações, quem fez uma palestra foi o nosso irmão aqui sobre isso, o Carlos, que tinha negócio de crocodilo, né? Que tinha negócio que tinha que mergulhar, negócio não era brincadeira, não. Deve ser aí, porque esse tempo... Vocês estão vendo os bichinhos tudo ali mumificados dentro do museu? São os crocodilos, exatamente. Bom, agora o mais legal é que isso aí era o templo da medicina. A medicina do Egito era a mais avançada da época. Aquilo que vocês estão vendo ali embaixo, ó, são instrumentos cirúrgicos daquela época que estão no museu. E os instrumentos cirúrgicos que são usados até hoje, muitos deles são inspirados nos instrumentos egípcios. Olha que coisa espetacular. Também eles faziam até cirurgia na cabeça. Os caras mexiam demais com esse negócio com a medicina, né? E aqui nós temos as receitas. Aquilo ali são receitas de remédios. Até eles dizem que uma equipe de franceses uma vez foi lá para pesquisar as receitas de cosméticos. Tiveram o trabalho de traduzir tudo isso para tentar fazer cosméticos baseados nessas coisas antigas, né? E ali, esquerdo, nós temos uma mulher que está dando à luz. Aquilo ali é uma cadeira de parto. Então, esse momento do parto era uma coisa muito importante. Não só porque, em toda a trajetória da humanidade, sempre foi um momento perigoso, né? Que envolvia não só a saúde da criança, como da mãe também, né? Então, precisava todo uma atenção especial. E no Egito, existem lugares especializados. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, ali tem uma mãe que está dando à luz, né? E ali tem, eu não sei se representam deuses ou se são sacerdotes usando uma máscara do deus para encarnar a energia do deus, não sei. Mas Mamise eram esses lugares dedicados apenas a partos. Tem uma ali em cima, ó, do lado direito, que são templos pequenos ao lado do templo grande. Só que quem nascia nesses templos aí era assim, o filho do faraó, o pessoal da elite, né, ligado à família real, não era aberto ao público, né? Mas eu acho que deviam existir outras casinhas mais simples, que também faziam esse trabalho dedicado ao povo. Só que como essa parte mais pobre sumiu no tempo, a gente não tem nenhum vestígio, mas essas pedras espetaculares, esses templos ficaram, então se tem registro de como é que era.
E a gente está vendo aqui, ó, as sacerdotisas que ficavam tocando. Então, durante aquela questão do parto da rainha, ou seja lá de quem for, tinha sacerdotisas que ficavam preparando, distraindo a atenção, e outras que eram especializadas em fazer, né, o procedimento. Isso aqui foi impressionante. Eu não vi essa pedra, mas quem viu foi a Tereza Botarro, ela tirou e ela compartilhou comigo, e eu fiquei impressionada. Gente, olha a vaca chorando. A gente hoje está falando de veganismo, um dos problemas é essa questão do leite, né? Da origem do leite, de quanto isso é ruim para o animal, né? Há 3.000 anos já teve alguém que colocou isso, né? E eles tinham assim um respeito, um carinho tão grande pelas vacas, porque ofereciam tanto, né, para a população, que a deusa que está lá em cima, lá no cantinho, é a deusa Hathor. E a deusa Hathor, ela era também a protetora dos partos, só que no outro slide ela está com uma forma diferente, mas ela tinha aquela forma também. Olha a orelhinha dela. É uma orelha de vaca, em homenagem às vacas, né? Então, outra coisa, esses gancinhos aí são a primeira pintura que existe no mundo. Pintura mesmo. Tá pintadinho, bonitinho. Gozado, né? Bom, música e dança também eram muito importantes no Egito, né? E havia pessoas especializadas nas festas, funerais, casamentos, todas as festas importantes tinha o pessoal que dançava, o pessoal que cantava, que tocava, né? As roupas, vocês estão vendo aí que é pouca roupa, né? Mas o pessoal que era de alta categoria, né? Sacerdotisa, né? Tinha roupas muito bonitas, assim, tudo assim de linho, simples, mas era mais assim sofisticado. O pessoal que era escravas, servidoras da casa, elas usavam só uma saia. Então, elas, a parte de cima, não usavam nada. E as crianças eram completamente peladas. As crianças viviam sem roupa. Também é um lugar que é muito calor. A gente imagina o que devia ser o Egito naquela época, né? Se hoje é também, aqui no Rio de Janeiro não é mole, imagina lá perto do deserto, né? Que é uma coisa engraçada. Tem aquele rio Nilo, depois vem as cidades, que é ali perto, que pega, né, a energia do rio, o humus, aquele negócio. Então, tem árvores, tem isso, tem aquilo. Então, tem aquela partezinha que tem isso, do outro lado também tem. Acabou dali, você enxerga o deserto. São aqueles morros brancos de areia, às vezes aquela pedra forte mesmo, que nem aquela areia que rola assim, não. É aquela areia dura, entendeu? O deserto, você fica pensando como é que pode, meu Deus, uma civilização que nasceu num lugar desse ser tão espetacular. É impressionante. Realmente é. Bom, um outro templo muito bonito, que é dedicado àquela deusa vaca, Hathor, e a Horus, que é o filho de Osíris e Ísis, quer dizer, é dos deuses mais importantes, né? E esse templo é muito visitado, é muito famoso. A gente está vendo ali na entrada dele, do lado esquerdo, não, do lado esquerdo, tem uma estátua que eu vou colocar aqui mais perto desse deus, né? Horus, que é linda. Essa estátua é assim muito diferente, muito famosa, muito legal. E aí o que acontecia? Tinha um grande festival numa época do ano que o deus daqui e a deusa Hathor, que era trazida de outro lugar, ela vinha e se juntava para se fazer a celebração do casamento deles. Então, da época que eles casaram, tinha um festival enorme, vinha aquele povaréu todo, vinha todo mundo, era um grande festival. E aí nós estamos vendo o Horus. O Horus realmente é lindo, maravilhoso,
Eu não consegui tirar retrato com ele, porque tinha uma fila quilométrica, estava um calor. Eu falei, não, ninguém merece. Quem ficou no quarto comigo foi Marise, né, daqui da nossa loja, que não veio hoje porque ela viajou, porque ela tem netos que moram no Canadá, e ela viajou para poder passar o Natal com eles. E a Marise não estava aguentando o calor, e aquele monte de gente, né? Porque a gente está vendo aí eles vaziinhos, imagina com aquele mundaréu de gente, né? Como diz o Ricardo Lindemann, isso é uma profanação. Aí a Marise, não aguentando mais de calor, falou, a gente não aguenta, não, vou lá para fora. E ficou lá fora. Resultado, ela tirou uma foto linda, junto com o nosso Deus aí, e eu não tirei nada, porque quando eu olhei aquela fila, aquele calor, eu falei, desisto, vou embora. Bom, é o Horus aí, essa é outra representação dele, né? A gente conhece esse olho muito famoso, olho de Horus, né? Que tem toda uma simbologia de luz, realeza, poder, mas a gente sabe que tem outro simbolismo, tanto que ele até hoje é o olho que tudo vê, que está até na nota do dólar, gente. Isso tem um simbolismo mais forte e que a gente olha assim e dá aquele, né? Muito lindo. Ele é muito bonito. Na frente tem aquela serpente protetora, que também tem lá como é que é? Na coroa, né? Naquela coroa do faraó de proteção, né? Da rainha, do rei, sempre tem. Muito interessante. E atrás está o Horus mesmo, né? Tomando conta. Bom, diz que ele era encarregado de garantir o nascimento dos dias. Quer dizer, olha a importância dele, né? Era aquele que controlava os dias. Esse templo é uma coisa absolutamente espetacular também, gigantesco. Ele foi aumentado, ele foi aumentando ao longo do tempo, de várias dinastias, chegou até a época dos muçulmanos. Os muçulmanos tomaram conta do Egito. Tanto que tem, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, uma mesquita lá dentro. Mas o que acontece? Ele também ficou tapado, ele teve que ser todo desenterrado da areia. Levou não sei quantos anos, uma trabalheira, mas valeu a pena, porque ele é espetacular. E na frente dele, essas esfinges aí foram as últimas a serem tiradas da areia, né? E foi uma confusão, porque tinha uma cidade nesse lugar. Imagina, tinha uma vila nesse lugar, e foi o ponha-se na rua, entendeu? Sinto muito, pessoal, mas vocês vão ter que sair daqui. Isso aqui vai ter que voltar a aparecer. E o Egito não deu mole, não sei como é que fez com eles, acho que foi uma confusão danada, mas saiu a tal chama Avenida das Esfinges. Isso é gigantesco e é só entrada, porque depois os templos são vários, um atrás do outro. Agora, é espetacular? É. Valeu a pena? Eu sei que é chato, mas valeu sim, porque isso é um tesouro da humanidade, não tem como, né? A gente está vendo aí uma parte interna do templo, vários reis estiveram nesse lugar e contribuíram com ele. E olha lá a mesquita. A única coisa que sobrou da cidadezinha foi a mesquita. Não botaram a mesquita abaixo, porque eles são muçulmanos, né? Mas essa mesquita também é tipo museu, não mora ninguém lá, não, a não ser o administrador. Bom, isso aí dá para ter uma ideia de como é que era o tempo de Luxor. Porque a gente vê sem cor, fica achando que era tudo igual, da mesma cor. Não, eles eram, tudo era pintado. Todas as paredes eram pintadas, internas também. Então, aí é uma reconstituição das cores. E aquelas flâmulas ali, também todos os templos têm. Tem uns buracos assim, ó, onde ficavam as bandeiras na entrada, né, do templo. Também tem espetáculo de luzes nesse templo de noite. É uma coisa assim descomunal, indescritível esse templo aí. Aí uma reconstituição de uma parte interna dele, uma parte, porque ele é gigantesco, né? Olha o tamanho das pessoinhas perto disso aí. Agora a gente fica pensando, gente, como é que esse povo construía isso? Eu não sei, mas deve ter morrido muita gente. Eu acredito que aí embaixo dessas pedras
deva ter muita gente enterrada. Não é possível. E a proporção também está bonita. Pois é, uma coisa impressionante. Bom, agora esse aí, que também era lindo, tinha lago, tinha árvores, né? Existe uma reconstituição no YouTube que você vê como é que era. É um lugar espetacular. Essa é a rainha faraó, é a rainha Hatshepsut, que dizem que foi uma encarnação do Chico Xavier, sabia? Consta na lista do Chico Xavier como uma encarnação dele. Ele foi mulher muitas vezes, em outras encarnações, inclusive foi essa rainha. Mas ele era uma rainha poderosa, né? Ela ficou, acho que, viúva, ela tinha um sobrinho, que era o herdeiro do trono, então ela ficou como tutora do sobrinho, mas ela gostou do negócio. Então, quando chegou na hora do sobrinho assumir, ela ficou enrolando, 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 e ela foi uma enorme, assim, uma faraó fantástica, muito respeitada, e foi uma das que trabalhou muito lá, que aumentou o tempo de Luxor também. Isso aí tem uns 3 andares, é um negócio descomunal. Agora, no meio do deserto, quer dizer, as situações climáticas ou ambientais não são as mesmas de 3.000 anos atrás, obviamente, né? Olha ela aí. Depois que ela morreu, o sobrinho, danado da vida pelo tempo que ela enrolou ele, resolveu, sabe o quê? Apagar a memória dela. Mas é que política é muito engraçado, né? Há 3.000 anos atrás já faziam essas coisas. Tiraram a memória dela, destruíram as estátuas, tiraram o que puderam, mas mesmo assim dá sobra que acolá alguma coisa. Então, está lá o rosto dela, como é que era, né? E depois de muito tempo, ela resolveu se tornar um faraó, porque o Deus disse para ela que ela tinha que ser faraó. Eu sei lá o que foi. O fato é que ela virou faraó. Vocês estão vendo ela com uma barbinha? Ele tinha uma barba postiça, tinha todo um negócio de faraó. Ela usava a coroa do faraó, os símbolos, aqueles negócios que ela usa aqui. Então, ela virou um faraó. Foi um grande faraó. Dizem que foi excelente. E o sobrinho dela também, que substituiu depois, também foi excelente. Agora, outro templo que é perto de Luxor também, gigantesco, esse de Karnak, também espetacular. Esse ainda tem vestígio lá da água do Nilo, né? Entrando ali um pouquinho. Ou seja, é tudo tão gigantesco, tão espetacular, que é impossível você conhecer tudo. Você realmente conhece uma parte, você nem aguenta andar tanto lá dentro. Nem o calor. Para chegar naquele lá da Hatshepsut, né, tem um carrinho que te pega lá num lugar que tem uma cafeteria, uma coisa assim. Aí aquele carrinho, que parece aqueles carrinhos de golfe, sabe? Que te leva até lá, porque nem dá para você ir andando até lá, você cai duro. Tem condição. Mas esse tal de Karnak é considerado uma das maiores maravilhas arquitetônicas do mundo. Ele levou 1.500 anos, passando de geração a geração, faraós e reinados, para ficar o que ele chegou, de santuários, de templos, de decorações. Quer dizer, é um escândalo. E ali tem mais ou menos a reconstituição, né, de como ele era inteirinho. E olha o homem, a encarnação do mestre Moria como Ramsés II. Hoje, com a alta tecnologia, é possível reconstituir o rosto das pessoas. Gente, olha que coisa espetacular. Você está olhando com uma pessoa que, olha lá, ele reinou desde 1279 até 1213 a.C., né? Famosíssimo. 11 soberanos tiveram o nome Ramsés, mas só ele é o grande. Ele é o grande. Mas é muito esquisito a gente estar olhando o rosto de uma encarnação do mestre Moria. Não é, gente? Só a tecnologia para dar isso para a gente.
E aqui era a esposa dele, a rainha Nefertari, que era considerada a mulher mais bela. Aliás, Nefertari parece que quer dizer a bela, entendeu? E ela era muito amada pelo povo, por tudo, e ela tem isso aí dentro, é a tumba dela, que ainda tem cores, que ainda está muito perfeita. Agora, eu não entrei na tumba dela. Primeiro é o seguinte, que tudo você paga, não está incluído. Tem algumas tumbas de graça, mas é aquele pessoal que não é tão famoso assim, né? Mas se você for entrar no Akhenaton, você vai entrar na Nefertari, vai ter que pagar extra. Mas o pior não é isso, é que é tudo aquele caminhozinho estreito e baixinho. Então, as pessoas mais novas, tudo bem, mas eu... Quente. Ou seja, tem que ter muita saúde para fazer isso. Eu nem ousei na maioria, mas eu fui para ver como é que era, para não perder essa, né? Mas essa aí eu não fui, não. Mas o pessoal filmou lá dentro e diz que realmente é espetacular. Está muito bem conservada a tumba dessa rainha. Está aí o Akhenaton de novo. Ah, não, agora é o Akhenaton, não é o Ramsés, não. O Akhenaton é completamente diferente. Vocês veem que ele tem um rosto compridinho. Ali eu acho que ele era mais novo nessa estátua, né? Tem um rosto comprido. Ele não era assim aquele tipo fortão, já era um tipo mais delicado, né? Menos assim aquele corpo másculo. Não, ele era mais assim. E o interessante é que ele fez uma confusão que botou os sacerdotes completamente doidos contra ele. Então, ele não foi muito bem-vindo, não, nem muito amado, porque ele simplesmente acabou com a mordomia daqueles sacerdotes, colocou o Deus Uno, construiu uma cidade nova em homenagem ao Deus, né? Ao Atom, e os sacerdotes faltaram morrer de raiva dele. Acabou que, com o tempo, ele realmente perdeu o poder, né? Muita coisa contra ele, mas a cidade, o ódio que ficou dele foi tão grande que a cidade que ele construiu foi completamente destruída. Não tem mais. Destruíram tudo. E o filho dele, que era garoto, né? Que é quem? Tutankhamon. O Tutankhamon assumiu. Mas, assim, por que ele pouparam, vamos dizer assim, a vida dele e tudo mais? Porque ele voltou ao que era antes. Vamos acabar com esse negócio de Atom, entendeu? Vamos voltar aos deuses antigos, volta tudo como antes do quartel de Abrams. Então, não vamos atrapalhar a vida de ninguém, os sacerdotes continuam com o seu poder, e está tudo certo, e pronto. Agora, ele é interessante. Olha a família se reunindo. É o único faraó que aparece com a sua família reunido. Ele está lá com uma filhinha no colo e a esposa dele com mais outra no colinho, né? Então, ele fazia questão de se retratar com a família, né? Mostrava a vida familiar dele, e ali a gente vê o sol, né? Que é o deus Atom ali, iluminando a família. Agora, o mais esquisito é aquela que os egípcios enrolam. Não, é uma doença degenerativa. Olha as cabecinhas das criaturas. A tal da cabeça alongada. Então, tem aquele negócio dos herdeiros dos deuses. Aliás, o Ramsés também tem uma cabecinha meio assim, porque dá para ver na múmia. E esse aí é demais. Olha as filhinhas dele lá em cima, olha as cabecinhas das menininhas. Não é? Não é esquisito, gente? Aí eles querem dizer, não, é porque casavam muito entre eles, da família, então é uma degeneração. Só que eles não vão explicar que aqui na América essas coisas existem também, e eles não dizem que é degeneração, não. Era para parecer com os deuses. Então, aí a gente vê que tem a coisa do mistério. Existe o mistério. Quando as pessoas falam essa história de ETs, ou seja lá o que for, a gente não está se referindo ao início da civilização
egípcia. Essas referências são de Atlântida, é da mexida de Atlântida para a entrada na outra raça. Na verdade, é isso mesmo. É essa mudança que tem a ver com esse negócio de ET. São os Atlantes. Então, esses deviam ser os deuses que tinham uma cabecinha assim. Então, a história é mais ou menos assim. O fato é que na América tem um monte de gente assim. E tinha os que copiavam, que queriam ficar parecidos. Então, botava tábua assim, ó, na cabeça dos pobres, das crianças, para ficar parecido. Bom, essa é a outra. A Nefertari é a esposa do Ramsés II, né? A Bela. E a outra Bela é a mulher do Akhenaton, que é essa Nefertiti, né? Que tem uma porção de histórias. Acharam que ela foi trucidada, morta, mas hoje parece que acharam outros indícios que não, porque descobriram coisa que ela estava viva, não sei quantos anos depois, então não foi bem assim a história. Mas não está fechada essa história da Nefertiti, não. Agora, a Alemanha ficou com este busto lindo, maravilhoso dela. Está no Museu da Alemanha, que para você ver, você tem que se inscrever pela internet antes, e tem uma fila que eu vou te contar. Eu vi a parte, o pessoal, onde era, né? Um negócio enorme, com o retrato dela. Gente pra caramba, impossível. Quer dizer, a Alemanha está faturando o que é do Egito, né? Devia pagar royalty, né? Todo mundo vale agora. Não custava pagar um royaltyzinho para os egípcios, poxa. Não é? Lá no Museu dos Nomes tem metade do Egito. Pois é. Na Inglaterra, na França, o pessoal roubou, que não foi brincadeira, não. Agora, gente, agora a planície de Gizé, né, que eles chamam de Giza, e não são as pirâmides mais antigas, mas são perfeitas, são, né? As três, Kefren, Querinos, então, e ali embaixo aquelas pequenininhas são as pirâmides das rainhas, tá? A Esfinge, a gente sabe que aí dentro tem tantas galerias, caminhozinhos, que eles não conseguiram ainda mapear tudo. Ou seja, eles nem sabem até onde isso vai, o que tem lá dentro, como também não sabem o que tem dentro da Esfinge. Já tentaram colocar drone, tentar descobrir, mas, olha, com certeza não se sabe tudo. E muitas vezes encontraram gente morta lá dentro, porque aquele pessoal que tentou roubar e não soube sair. Porque aquilo é um labirinto. Então, a quem não sabe vai ficar preso lá dentro, mas eles tentavam. E muitos roubaram para caramba. Bom, a gente vê a pirâmide dessa cor, mas ela não era assim, não. Elas eram branquinhas, igual está lá em cima. Entendeu? Essas pirâmides tinham água próximo. Aí é uma alteração realmente climática. A água chegava lá perto, né? Elas eram todas branquinhas. E detalhe, lá em cima tinha um negócio metálico. Tudo isso foi roubado, evidentemente. Dizia Marisa Castelo Branco, egiptóloga, que fez várias palestras para nós, ela dizia que esse piramidon era feito de um negócio chamado elétron, que era Atlante. Ela falava isso. Isso é herança dos Atlantes, esse tal de elétron. E ele é o quê? É uma liga metálica com 75% de ouro, 22% de prata e 3% de cobre. O livro dela é esse aí, Do Egito Milenar à Eternidade, que eu vou dar um de presente para o Carlos, porque eu tenho 2. Então, o segundo, que já foi da segunda edição, vou te dar de presente, porque eu sei que você adora o Egito. Eu soubesse que você estava aí hoje, eu teria trazido. Agora, gente, não foram os ETs que construíram as pirâmides, com certeza, porque existem provas das tentativas. Uma é essa aí, ó. Essa pirâmide torta acabou desmoronando, tá? Então, mas ela ficou lá. Foi uma tentativa, né, que não deu certo. A gente está vendo aí embaixo, não é na torta, não, é de outro lugar. É uma outra pirâmide, a vermelha, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, vocês estão vendo como é difícil. Imagina descer esse negócio.
Mas será que a tentativa humana é que dava errado de copiar as que talvez fossem... Não sei, não sei em que eles se basearam, porque aquela história, por que que tem pirâmide também em outros lugares? Por quê? Então, devia ter alguma lembrança, alguma coisa de querer fazer, mas não sabiam fazer. E tentaram, e foi tentando que eles descobriram. Tinha um engenheiro espetacular lá, que trabalhou muito nisso. Bom, esse lugar aí é o lugar que tem os primeiros lugares de funerais, né? E um desertão também, não é mole, não. Bom, olha uma pirâmide escalonada, outra tentativa. Igual a quê? No México, né? Igual de outros lugares da América, e tem outros lugares também. Então, a gente vê que tem coisas que não estão explicadas ainda. Essa aqui é a primeira que deu certo, gente. Essa pirâmide vermelha. Essa tem 2 entradas, mas para você chegar na entrada, tá vendo aquele buraco lá? Tem que subir até aquele buraco lá e depois descer aquele corredor que eu mostrei para vocês antes, que é imenso. E realmente não é coisa para Regina. Regina olhou assim, gente, filma lá e me conta como é que é. Mas eu sei que teve uma irmã que surtou lá dentro, sabia? Quando eles chegaram lá, tinha um pessoal tocando umas músicas, uns cantando mantra, que estava lá na parte aberta, né? Lá dentro. E essa pessoa deu um surto, sim. Ela não lembrava quem ela era, onde que ela estava. A gente ficou apavorado com ela. Mas depois ela lembrou. Foi um negócio esquisito pra caramba. Oi? Ah, obrigada. Viu? A irmã entrou lá dentro e surtou dessa pirâmide. A primeira pirâmide que deu certo é essa aí. É a mais antiga. Quer dizer, a mais antiga igual a que a gente entende como pirâmide hoje. Ué, será que eu pulei alguma coisa? Não sei. Bom, isso aí foi o meu sonho, que eu queria ir de qualquer jeito. Era essa e uma outra que vem depois. Dendera e Apos. Para vocês terem uma ideia, eu estava até contando para o pessoal, não estava na programação e nem estava nos extras, na lista extra. Eu que enchi a paciência, falei, peraí, gente, eu vou ao Egito, não vou ver. Ah, eu queria. Falei, olha, nem que eu vá, sozinho eu não vou, não, mas se tiver uma meia dúzia para ir comigo, eu vou. Não tem aí um passeio para ir em Dendera e Ábidos, não. Que são pirâmides muito antigas, lugares, templos muito antigos, que eu quero ir. Aí arrumaram. Eu sei que o pessoal foi pesquisar o que era isso e ficou interessado. No fim, foi um ônibus inteiro. Tá? Nós éramos 2 ônibus, foi um ônibus inteiro. Bom, só que é longe para Dedéu. Eu não sei nem que se eu soubesse antes como seria difícil se eu teria ido. Mas eu fui. Então, esse Dendera, gente, é um templo muito antigo. E isso que vocês estão vendo aí é o primeiro zodíaco que se conhece da história. Espetacular, né? Ali tem os signos, tem os dias do ano. Claro que a gente não sabe ver, mas o pessoal que sabe ler, né? Esses sinais, eles sabem. Agora, pergunta se está lá no templo. Não, ele foi roubado pelos franceses. Isso está no Louvre, tá? Mas o local onde ele ficava, lá no templo, está marcado, você vê onde é que era, né? Mas eles levaram, está no Louvre. Mas é lindíssimo, né? Agora, e por isso que eu queria ir lá. Tem uma história dessa lâmpada aí, entendeu? Que ninguém sabe o que é isso. Lembra que eu falei que a deusa peregrinava, que ela ia casar com Deus, não sei o quê, lá não sei aonde, no outro lado do Egito? Era essa deusa Ato que saía deste templo aí. Aqui também tem uma mamisa, aquela casa de parto. Muito bem. Mas essa lâmpada realmente era uma das coisas que eu queria, porque eu queria ver. Ninguém sabe o que é isso. Mas se vocês prestarem atenção, olha os filamentos, olha o fio interligado a esse troço que ninguém também sabe o que é. E aqui tem essa coisa que parece que manda alguma coisa para ela. Parece uma bobina de Tesla, né? É muito esquisito.
Mas seguinte, não tem explicação. O que é isso? Está lá e ponto final. Agora, também não está muito assim fácil de ver, não, porque está na parte mais antiga, que é subsolo. Então, porque depois construíram outro templo em cima, ao longo do tempo. Então, o mais antigo mesmo está lá embaixo. Resultado, aí tem aquele buraco, tem aquela rampa, mas esse eu encarei. Eu falei, não. Eu não andei até aqui, não vi tão longe, eu entro nessa porcaria de qualquer jeito. Aí o pessoal que foi primeiro, a turma mais nova, eu falei assim, gente, seguinte, eu tomo aqui conta das mochilas de vocês, vocês me dizem lá como é que é o negócio, se dá para eu entrar, como é que entra, porque eu sabia que tinha que se abaixar, negócio dessa alturinha assim, para ajudar, estreitinho. Não é, não. E gente que tem problemas psicológicos com esse tipo de claustrofobia, pode não. Aí eu fiquei olhando, lá da ponta da escada, olhando como é que era o negócio, e eles desceram, subiram. Eu fui das últimas que fui. Qual o comprimento? Não é dos mais compridos, não. Pois é, mas eles que foram experimentar, né? Eles que foram experimentar para me dizer. Eu falei, gente, me diz aí, é muito longe, tem que abaixar demais, vai de gatinho, como é que é esse negócio aí? Aí eles falam, não, Regina, não é terrível, não. Eu acho que você abaixando assim, ó, já dá. Aí eu falei, então tá, vou encarar. Encarei mesmo. Tirei um retrato lindo que está na minha casa, muito bonitinho, olha lá com a lâmpada mexendo assim. Eu tinha que ver essa lâmpada, não tinha jeito. Mas, enfim, vale a pena. Agora, é um mistério mesmo. Os egípcios não têm o que explicar, então eles falaram, não sabe, pronto. E esse era o principal, porque aquele outro ainda era um pouquinho mais perto. Esse é longe para dedéu, no meio do deserto. Assim, você naquela estradinha, areia para cá, areia para lá, aquelas cidades mais simples de interior, mais bagunçadas do Egito, né? Eu falei, Jesus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu falei, tá, eu quero esse. E eu fiquei chateada, porque eu que inventei essa história, e todo mundo comigo, lá, o ônibus inteiro. Aí se imagina, eu pensando, tomara que esse negócio dê certo, senão o pessoal vai me bater. Bom, mas nós chegamos lá, né? E olha, valeu super a pena, super. Acho que foi uma coisa emocionante. Esse, então, é de antes do período dinástico. Ou seja, não existia faraó quando este templo começou. Tá? É absolutamente impressionante a história deste templo. Olha o tamanho, era um complexo, quer dizer, na antiguidade, isso aí era tudo cheio em volta de casas, era uma cidade espetacular, era um lugar de peregrinação maravilhoso. Olha o tamanho dentro dele, como é que é, né? Ele é enorme, né? Agora, esse aí de cima que a gente está vendo, quem fez foi o pai do Ramsés II. Ou seja, esse não é tão antigo assim. Mas é que não é só isso. Esta parte aí que é a história. Isso aqui é no subsolo, tá? E é um lugar inacessível. Ninguém pode ir lá, não. Só assim, para estudar, tem que ter autorização especial do governo do Egito, porque nem ele sabe o que é isso. Esse negócio chama Osireion. E diz a lenda que aqui está enterrada a cabeça do Osíris. Imagina, do deus Osíris. Ou seja, olha o que é este templo, né? O Osíris é considerado o fundador, ele e a Ísis, o fundador da civilização egípcia. Aqueles que ensinaram a agricultura, aqueles que ensinaram a civilização, os deuses. Então, isso é coisa muito antiga. E diz que, como o irmão do Osíris matou ele e mandou as partes para vários lugares do Egito, que a cabeça está aí. Ninguém nunca achou a cabeça. Mas também não pode nem vasculhar aquilo ali. Aquilo ali é inacessível. E se algum sheik maluco, cheio do dinheiro, quiser entrar lá para xeretar, vai pagar uma fortuna. Você só vê de longe, assim, lá embaixo, né? Olha lá como é que é.
O nosso irmão Lima fez um cálculo lá. A gente Está com água, né? chegou. Tem água embaixo. Ultimamente bastante água. Tem água. E esse troço deve ter de 7.000, 8.000 anos. Entendeu? Provavelmente esse negócio deve vir de Atlântida. Tem um lugar na Turquia, que é um nome complicadíssimo, mas eu já botei até lá no Distração, uma vez eu botei. É que eles descobriram há pouco tempo que a Turquia é outro país estranhíssimo, né? Que eles nem sabem o que é aquilo, nem sabem de quando é aquilo. Ou seja, essas coisas de 10.000 anos para lá, nós não sabemos essa história da Terra, não. Um dia ela vai aparecer. Porque pois é, tem. Pois é, além daquele lugar ali, desse Osireion, que é misteriosíssimo, que eles também não sabem direito como é que é o negócio, que me lembra aquele da Turquia, que é o mais antigo do mundo, que eles também não sabem nem o que é aquilo. Agora, olha lá o que tem na parede. Por isso que eu queria ir lá. Eu falei, mas eu vou lá de qualquer jeito. Então, olha lá, está lá o submarino, está lá o helicóptero, tem umas coisas estranhíssimas, gente. E tem um negócio ali que nem existe ainda, que o pessoal falou que lembra aquele objeto que voa nos Jetsons, que voa nas cidades. Esse nem existe ainda. Aí a gente fica perguntando, o que é isso? Não se sabe, verdade seja dita. Pode ser até que algum sacerdote lá, de alta clarividência, tenha visto isso na mente dele, né? Porque a gente sabe, no São João, por exemplo, ele falou dos aviões, né? Falou. Então, sei lá, de repente pode ser uma coisa de clarividência. Mas que a coisa está lá, tá. E não tem jeito. Tem uma Bom, abelha também lá. hã? Uma abelha. E tem uma abelha. Aquela abelha é simbólica. É muito simbólica, né? É. Agora, gente, o bairro Copta. Agora acabou aquela parte mais antiga. Isso é uma outra fase do Egito, mas o que tem de importante nesse lugar? Esse bairro é cristão, eles falam a língua mais parecida com a do faraó, tá? Eles ainda falam a língua copta. Eles, inclusive, ajudaram quando os hieróglifos foram codificados, né? Descobriram, comparando com o grego, não sei o quê, a questão do som foram os coptas que deram a dica, que a língua deles é que parece com a da época antiga. Os outros não, já mudou tudo, porque foram tantas dominações, tanta confusão. Eles falam árabe, né? Bom, mas esse bairro é cristão. E é tão importante esse lugar que os coptas, eles são os responsáveis pela manutenção, administração do Santo Sepulcro em Jerusalém. Eles são os primeiros. Depois tem os ortodoxos e dos cristãos, só os franciscanos têm autorização para fazer alguma coisa naqueles templos sagrados, vamos dizer assim, de Jesus, né? Só os franciscanos. Os outros nem botam o nariz lá. Mas o que acontece? Nesse lugar, diz a história lá, que ficou Jesus quando fugiu do Herodes, nesse bairro. Agora, as casas, essa igreja é em cima do lugar onde seria a casinha onde ficou Jesus. Quando a gente fala casa, não é uma casa como a gente pensa hoje. As casas eram verdadeiras grutas. Era assim, tinha aquela pedreira enorme e eles escavavam por dentro e montavam a casa. Em Jerusalém, assim também. Em Nazaré, a casa que morou a família da Maria, está lá em Nazaré, que era uma família que tinha um certo prestígio e guardou-se na história aquilo. Então, tem a casa onde ele morou quando ele era pequeno, vamos dizer assim, né? Mas eles passaram 3 anos nessa ida de Jerusalém para o Egito e Egito para Jerusalém quando morreu Herodes. Então, foi nesta região que ele ficou, segundo consta a história, onde é esta igreja. Então, olha o poço de onde eles beberam. Entendeu? Eles construíram a igreja em cima, mas a casa está embaixo. Você vê ainda alguma coisa assim, escavada, parede. E ali tem um mapa que
foi todo o trajeto que foi feito pela família, né, de ida e volta. Eu acho até que tem alguma coisa de mar na volta, de tipo barco, né, no retorno. Mas eles têm todos esses registros, gente. Que coisa interessante. Por isso que eles são os mais importantes lá no Santo Sepulcro. Quem manda são eles. Bom, aí para terminar, nós no Egito, a ST no Egito. Estamos lá, eu e Marise, da nossa loja, e ali a cambada toda, que nós éramos simplesmente 60. Oi? Todo esse. Grupo imenso. Eram Nossa, 2 muita ônibus, É. só daqui do Brasil eram 2 ônibus. E do exterior ainda tinha mais um. E estava o Timóteo, o pessoal tinha gente da Índia, tinha gente da Inglaterra, de outros lugares também. Mas eles não ficavam com a gente. Às vezes a gente se encontrava, assim, um lugar ou outro, né? E esse lugarzinho que eu e Marise estamos aí é justamente Ábidos, aquele que tem como é que é? O submarino, aqueles negócios todos, né? Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E assim, que nem eu terminei a palestra sábado aí do curso de teosofia, nós estamos no Natal, né? Então, aquele símbolo do presépio, embora ele tenha sido feito pelo Francisco de Assis lá para 1400, mas, gente, aquilo é um símbolo lindo. Aquilo é um símbolo da fraternidade. Pensa bem, aquela criança que vem com uma luz em cima, que é aquele ser altamente qualificado que vem aqui para dar um empurrãozinho na cambada. É esse o grande símbolo. E é um símbolo poderoso. E a gente vê os magos. Quem são os magos? Nós. Nesse momento, o que os magos faziam? Eles estudavam o quê? O cosmos, estudavam astrologia, estudavam essas ciências ocultas todas. Então, eu brinco e digo, porque eu sei que o dia 8 de janeiro, 6 de janeiro, 6 de janeiro, é o dia dos... Oi, Fernanda. É o dia dos astrólogos. Por isso mesmo. Mas devia ser o nosso também, sabia? Porque nós não somos mais nada do que magos iguais a eles. Não somos reis, não somos de alta categoria que nem eles, mas nós somos magos também. Porque a gente justamente estuda e investiga esse negócio todo. Não é verdade? Eu sempre comemoro dia 6 de janeiro, Dia dos Magos, e nós, seguidores deles. É isso aí. deles também é uma encarnação de São Germain, né? Não sei. Porque eles chutam às vezes. Não, não é não. Sabe por quê? Quer dizer, de acordo com o que a gente vê na teosofia, não. Quem é a encarnação de São Germain é São José. É São José. Não, então não é São Germain. Não é, não, é outro. Pode ser outro. Agora Ele não. Confundiu com o outro, peraí. Você namora de novo? Não, acho que não. Quem é, então? Mora é muito de estratégia, de rei, de guerreiro. Até fala que o mestre Mora, ele encarnou poucas vezes, ou não encarnou como mulher, o que é raríssimo, porque a gente alterna, faz parte, mas ele não, porque ele foi um cara tão poderoso, talvez tenha sido usado com outras intenções. Ele é o primeiro raio. Ele é um primeiro raio poderoso. Então, é isso. Agora, o outro não, o Saint Germain é ligado a Jesus, é ligado até hoje ao outro mestre. Por quê? Porque foi o pai dele nessa encarnação, né? É isso. Então, Antônio, podemos interromper a gravação, né? E é isso, gente. Compartilhei com vocês, porque essa civilização merece. Merece. Esse ano, para mim, foi muito assim. Eu tenho que agradecer muito. Eu tive 2 oportunidades únicas. Jerusalém. Foi estranho, eu acho estranho isso. Aconteceu. Também